Eu, a tia Crislene, estou aqui para mais um nosso momento de educação cristã. Como nós estamos com saudades de vocês, infelizmente, devido ao lockdown, nós não podemos nos relacionar presencialmente. Mas em breve, tudo isso vai ser resolvido. E aí nós estaremos aqui, estou com muitas ideias, muitas dinâmicas para trabalhar com vocês. Assim que acabar tudo isso, venham participar conosco do nosso momento de educação cristã com a turma de 15 a 17 anos. Joia? Olha, nós hoje estamos na semana 6. Nós vamos falar de um personagem muito legal que tem muita coisa para nos ensinar. Primeiro eu quero te dar uma dica. Ele nasceu em Canaã. Não conseguiu saber? Poxa! Ele tinha 11 irmãos. Ainda não? Caramba! Ele foi vendido pelos irmãos. Ah, agora você matou a charada, não é verdade? Isso mesmo. Nós estamos falando de José, um grande líder, um grande personagem da Bíblia que vem nos ensinar muitas coisas. Fechei teus olhos, vamos começar agradecendo a Deus por esse momento de aprendizagem. Pai, nós queremos te louvar porque tu és bom e fiel. Tu tem estado conosco em todos os momentos. Perdoa as nossas faltas, abençoa cada padrinhado que está ouvindo, Senhor, essa videoaula, que eles possam crescer na Tua presença todos os dias e serem, Senhor, abundantemente abençoados. Te louvamos por tudo e te agradecemos. Amém. Olha, eu queria até fazer um negócio bem bacana nessa aula, mas como vocês não estão aqui, mas eu vou levar a história de José até você. A história de José ela pode ser traçada de várias maneiras. A primeira, o início de tudo, como todos vocês já sabem, José foi o filho mais novo a nascer. E, entre aspas, ele foi muito paparicado por seu filho caçula. Os irmãos mais velhos achavam, o pai faz tudo por ele, aí tudo é por José, ai. E aí José ganhou um lindo presente, que só ele ganhou, tá? E aí os irmãos ficaram com mais ciúmes dele. E aí, sabe o que foi que piorou? Porque o pai mandou José ficar fiscalizando os irmãos. Tudo que eles fizessem de errado, José tinha que anotar e contar pro pai. Quem é que gosta de irmão dedo duro? Tenho certeza que você não gosta. E assim os irmãos não foram criando antipatia por José. E aí aconteceu que José teve 2 sonhos. Quem lembra os sonhos de José? Um foi dos molhos, né? Que eram umas plantas que se voltavam ao redor, se curvavam de frente de José. E eram 11 molhos. E o segundo sonho foi o sol, a lua e as 11 estrelas, que também se curvavam diante de José. E José contando esses belos sonhos na mesa, na frente dos irmãos e dos pais. E aí os irmãos, tu tá querendo dizer que nós, teus 11 irmãos, vamos se curvar diante de ti? Não estou dizendo isso. E aí ficou aquele clima chato. E aí teve uns bonitos dos irmãos de José que se reuniram, fizeram moitim. Sabe o que é moitim, né? E aí, olha, nós temos que fazer alguma coisa com o José, porque José tá dando trabalho. Não tá certo não. Vamos, né? Chegar junto dele. E aí eles inicialmente pensaram só em dar como é que nós podemos dizer? Um susto em José. Só que esse susto foi bem mais longe do que eles talvez imaginassem. O fato é que eles lá, quando estavam lá na terra bem longe, fazendo o seu serviço, eles pegaram José e aconteceu, colocaram lá dentro de uma cova, de um buraco, e aconteceu que mais na frente José foi vendido pelos irmãos. E os pais dele, eles contaram para os pais que acharam José morto, que ele foi devorado pelos animais. Os pais dele lamentaram, choraram, fizeram o enterro de José, que não era José, e assim os anos se passaram. E os irmãos viveram a vida dele com os pais, e José foi vendido para o Egito. E lá ele teve uma longa jornada. Mas aqui nós já vemos um aprendizado, que José, ele permaneceu justo. Daí ele já tinha uma história de superação. Já existia esse relacionamento de ódio, ciúme, inveja, e que esse sentimento não é bom. Então, se você tem ciúme, inveja dos seus irmãos mais novos, não faça isso. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Cuide deles, seja amoroso, respeite os seus irmãos mais novos
E seja o cabra velho da casa, a mulher dona de casa. Cuide dos seus irmãos. Não deixe esse sentimento pairar em você. Tá joia? Dando continuidade à história de José, mas como nós sabemos, ele se tornou escravo lá no Egito. E lá na cadeia, ele conheceu uma pessoa que mencionou que esteve diante do rei, do faraó, e mencionou o nome dele. Que ele tinha um grande segredo. José interpretava sonhos. E aí um belo dia, faraó estava lá atormentado, não dormia, e precisou de alguém para interpretar os sonhos. Quem ele lembrou? De José. Mandou chamar José lá da cadeia, do presídio, e colocou José para interpretar os sonhos dele. Se ele conseguisse, ele estaria livre. E assim foi feito. José foi recompensado pelo dom que Deus deu a ele, de interpretar os sonhos. Olha a fidelidade que ele tinha com Deus. Mesmo em meio a tanta tribulação, porque ele não fez nada para merecer isso, fez, né? Ele dedurou os irmãos. Mas nada justifica, né? Se teu irmão te dedurar, tu vai jogar ele dentro de um poço e colocar ele para venda? Entregar para o povo matá-lo? Não vai, né? Pois é. Mas os irmãos dele fizeram isso com ele. E então, mesmo acontecendo tudo isso, José não reclamou. Não questionou com Deus por que tudo isso estava acontecendo. Ele acreditava que Deus, em algum momento, ia cuidar da vida dele, ia fazê-lo superar todas essas adversidades. Porque José era um revolucionário do reino de Deus. E aí, quando ele foi, a recompensa dele, além de ser livre, ele se tornou governador do Egito. E aí ele foi morar lá na casa do faraó. Quando você pensa que está tudo bem, ele estava numa mordomia, comendo comida boa, dormindo numa cama boa, né? Aí chega outra tribulação. A esposa de Potifar, deu em cima dele, na cara de pau. Voou em cima dele, achou que ele era o crush e deu em cima dele, assediou. Mas José continuou fiel, continuou temente a Deus. Não aceitou o assédio da mulher e ele fugiu. E mais na frente nós vemos que José enfrentou muitas dificuldades. Gente, o final dessa história é que José se tornou governador. Ele cuidou do povo por 7 anos de vacas magras, 7 anos de vacas gordas. Ele cuidou do povo, ele fez grandes obras. E chegou um determinado momento que Deus permitiu que a família dele viesse até o Egito para pedir alimentos, para pedir ajuda. E ele ajudou os seus irmãos. Ele não sentiu vingança, não sentiu desejo de matá-los, não sentiu raiva. Ele simplesmente perdoou os irmãos. E esse perdão, esse amor que José tinha pela família, constrangeu. Quando eles reconheceram que o governador de Faraó era o irmão deles, que eles tinham colocado para a morte, como pode? O cara saiu lá do fundo do poço, literalmente, e se tornou um dos maiores líderes daqui? Não pode. Mas é Deus, gente, quem faz isso na vida das pessoas. Deus fez isso na vida de José. Então, se você se acha que está no fundo do poço, sirva a Deus com alegria, com amor. Deus, ele vai te levantar. Deus, ele vai cuidar de você. Deus, ele pode fazer muito além daquilo que você pensa ou você pediu. Basta que os seus sonhos, os seus desejos, os seus propósitos estejam de acordo com a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E Deus te ama. Então, ele quer muitas bênçãos para você. Mas Deus não se importa apenas com o físico, com o material. Ele quer a sua alma. Ele quer que você esteja bem diante dele. Para quando vier o dia da sua morte, você ir para o céu e não ir para o inferno. Tá joia? Então, lembre-se da história de José. E a sua atividade de casa é que você reflita sobre a história de José. Leia, está em Gênesis capítulo 37 em diante. Estude a história de José. E eu quero que você faça uma postagem aqui no Instagram e marque o nosso CDI Cursos, tá? O nosso projeto social. E coloque uma frase de encorajamento, de superação.
Diga algo, coloque uma hashtag que identifique que você, assim como José, passou por tantas dificuldades, mas Deus reergueu você. Nós queremos te ouvir, nós queremos ouvir o seu testemunho, as suas boas novas. Compartilha conosco. Coloca seu nome BR aqui no chat e mostra que você está presente, está participando conosco. Tá joia? Que Deus te abençoe e te guarde e até a próxima. Um beijo da Tia Crislene. Tchau!